Sabe-se hoje que a memória é uma função psicológica altamente vital ao nosso dia a dia. Na verdade, se nós pararmos para pensar, aquilo que nós somos é uma lembrança, eventualmente, das ações, das coisas que nós fizemos e que outras pessoas fizeram com a gente. Sabe-se hoje também que a curva da memória ela pode ser apresentada da seguinte maneira. Nós temos aqui a resposta, nós temos aqui o tempo, e a gente percebe que algo aprendido hoje, eventualmente nós vamos esquecer lá na frente. Pode ser uma curva assim, negativamente acelerada, ou pode ser uma curva que aos pouquinhos ela vai caindo. No entanto, o tempo parece que faz com que a gente esqueça alguns eventos. No entanto, nem todos. Há teorias que dizem que quando o evento ele é negativo, então esse quadradinho aqui são eventos negativos, a gente demora um pouco mais para esquecer. E por aí vai. Talvez isso seja importante porque eventos negativos podem ter uma valência, um significado biologicamente adaptativo. Se nós esquecêssemos de eventos negativos, eventualmente nós nos colocaríamos em situações adversas. Uma coisa muito importante, medir eventos negativos, medir a memória, medir o tempo, eventualmente é difícil. Se nós pararmos para pensar, talvez grávidas, elas consigam entender que se os eventos negativos fossem de fato simplesmente eventos negativos, elas não teriam outro filho. No entanto, se um evento que eventualmente é doloroso e eventualmente negativo for valorado como algo positivo, eventualmente a gente esquece. Motivo pelo qual talvez pessoas que tiveram um filho tenham segundo, terceiro, e pessoas que correm maratonas, mesmo que seja um evento altamente doloroso, altamente negativo nesse sentido de dor, elas esqueçam desse evento e por isso elas se colocam em outras situações. Então a pergunta é, será que se nós pudéssemos medir afetos positivos e afetos negativos depois de uma atividade muito intensa, uma atividade que as pessoas de fato estão com dor, será que nós conseguiríamos mostrar essa teoria e ter evidências sobre ela? É isso que nós vamos ver daqui a pouco na tela do nosso computador, quando eu mostrar para vocês uma análise fatorial confirmatória de uma escala chamada PANAS. Essa escala visa acessar afetos positivos e afetos negativos a partir, repara, de alguns itens. Uma coisa muito importante, né? Antes mesmo da gente conseguir verificar a teoria sobre o efeito do tempo, dos afetos na memória, a gente tem que verificar se essa escala tem as propriedades psicométricas adequadas. Porque, de fato, a interpretação dos nossos resultados depende diretamente da propriedade ou das propriedades psicométricas dessa nossa escala. É isso que nós vamos ver nesse artigo que vai estar na tela de vocês e nós vamos ver isso a partir da utilização de softwares que permitem que a gente utilize eles para dar conta dessas coisas aqui. Nos vemos daqui a pouquinho. Bom, chegamos agora numa etapa mais prática desse tutorial, em que eu vou falar sobre aspectos práticos da análise fatorial confirmatória, é essa sigla aqui em inglês, utilizando o M+ e o R. Para isso, vocês estão reparando que existem 4 programas abertos aqui no meu computador. Esse slide, que eu vou utilizar para me guiar e não perder o pensamento, aqui um artigo em PDF, o R, logo aqui atrás em preto, e o M+, é o último programa aqui aberto em branco. Para começar, eu vou apresentar aqui esse artigo, que chama-se A Elegia da Lembrança Impossível, Dor, Memória e Afeto em Corredores de Longa Distância. É um artigo escrito em português, então a leitura é fácil. É um artigo Open Access, então você não paga absolutamente nada para acessar o conteúdo, baixar, fazer o que você quiser, imprimir, utilizar. Esse artigo eu acho interessante porque eu trabalho com psicologia cognitiva e uma das perguntas que nós da academia e a sociedade como um todo se faz é justamente quais são as condições que podem impactar positivamente ou negativamente eventos de memória. Por exemplo, será que o tempo faz com que eu lembre mais de alguns eventos ou que eu esqueça de todos? Será que afetos positivos e afetos negativos interferem positivamente ou negativamente numa recordação de um determinado evento? Bom, para quem gosta de psicologia cognitiva e esporte, esse é um artigo interessante, como eu falei, gratuito, né? O que importa a esse momento é justamente a página 232, e aqui nós vamos ver que começam as descrições, as apresentações dos resultados fatoriais. Aqui na última página, na última parte da página 232, nós temos resultados tabulares e textuais, e aqui nós temos uma figura, que eu vou mostrar agora o porquê, não é? Sempre que a gente trabalha com análise fatorial confirmatória, existem alguns aspectos importantes. Eles são pelo menos esses dois que nós temos aqui, depois temos um outro artigo que talvez seja útil para todos. Primeiro é a apresentação dos resultados. Realmente, em ciência, principalmente em psicologia, não há uma convenção estrita do tipo isso está certo, isso está errado. Mas apresentar bem os resultados é fundamental para que outros pesquisadores tenham acesso à sua pesquisa e principalmente aos resultados, né? A comunicação de um resultado em ciência é super importante.
Existe uma heurística e quase sempre nós apresentamos de maneira gráfica, tabular e às vezes textual também. Sempre nós vamos apresentar índices de ajuste, então está aqui o mouse em cima, não é? Que eles vão falar sobre a adequação do modelo. Existe uma guerra acadêmica sobre quais índices devem ser reportados, no entanto, na maior parte das vezes nós encontramos esses índices que nós estamos vendo aqui. O Q quadrado, com os graus de liberdade e valor de P, um valor de P bom, bom entre aspas, né, que vai falar de uma maneira positiva sobre o modelo, seria um valor de P não significativo, então isso é meio que contraintuitivo para a maior parte das pessoas que vêm de uma área mais relacionada à estatística aplicada. CFI e TLI, ou CFI ou TLI, e o RMSA. Existem algumas convenções em relação a como classificar esses índices. Eu quase sempre adoto a convenção que acredita, ou pelo menos apregoa, que o Q quadrado é um ajuste absoluto, enquanto o RMSA é um ajuste chamado de parcimonioso, e finalmente TLI e CFI são ajustes chamados de incrementais. Beleza, talvez você possa querer ter mais informações sobre o assunto. Tem um outro artigo meu, eu vou abrir aqui, olha só, está ao fundo, não é? Chamado An Overview of the History and Methodological Aspects of Psychometrics, que ele também é Open Access, a diferença é que ele é em inglês, então às vezes a leitura não é tão fácil, não é? Mas ele traz, em algum momento, esses índices todos e conversa de uma maneira bastante, pelo menos eu acho, bastante intuitiva sobre como entender esses ajustes todos. Bom, vamos seguir, não é? No M+, agora eu vou aqui para o M+. Talvez um dos aspectos mais importantes do M+, é a base de dados. Repara que eu coloquei um título, e esse título poderia ser qualquer título que eu quisesse, mas ele faz a busca de uma base de dados que está aqui. Eu vou abrir aqui a base de dados para mostrar para vocês como ela funciona. Quase sempre essa base de dados ela deve ser tratada, deve ser explorada em um programa externo, como R, como o SPSS, como o Excel, o programa que a pessoa se sentir mais confortável. Eu sugiro sempre trabalhar no R. Mas se vocês repararem, essa base de dados aqui não tem nenhum cabeçalho, então o header não tem. Não tem também uma contagem das linhas, o que ela tem é apenas os dados, tá certo? Então aqui nós temos uma escala, essa escala é chamada de PANAS, que ela visa acessar aspectos de afetos positivos e negativos, e ela é composta por 40 itens. Beleza. Vou fechar aqui e vou novamente ao que importa aqui no M+. Lembrando que existem bilhões de tutoriais do M+, a comunidade é muito participativa e informativa sobre dúvidas no M+. Então aqui nós temos o título, como eu falei ainda há pouquinho, os dados onde eles estão. Uma coisa importante, o M+, ele dá muito erro se a gente não codificar corretamente, então nunca esqueçam de acabar as sintaxes com esse ponto vírgula, né? Menos aqui o título não precisa. As variáveis que nós temos na base de dados, né? Vamos lembrar que a variável, aqui nesse caso, estritamente falando, são os itens. Aqui eu estou falando que os nomes vão de 1 a 20, eu coloquei x, y, mas eu poderia ter colocado qualquer outro. Eu coloco y porque normalmente é a forma pela qual a gente apresenta simbolicamente variável dependente. Então começa no y1 até o y20, ou seja, nós temos 20 variáveis ali. E essas variáveis todas são categóricas, tudo bem? Se eu tivesse algum miss na minha base de dados, de fato eu tenho, eles estão com asterisco. Beleza, quando eu faço isso, necessariamente não precisava colocar esse outro argumento aqui, mas eu coloquei mesmo assim para tornar esse tutorial mais didático. Esse argumento vai falar sobre análise e principalmente o que classicamente as pessoas costumam falar de extração fatorial. Talvez extração não seja o melhor termo, porque nós estamos no contexto de análise fatorial confirmatória. No entanto, a palavra estimador é uma palavra que faz sentido nesse caso. Existem dezenas de estimadores possíveis para que a gente faça essa extração fatorial. Quase sempre a gente vai tomar como decisão o estimador mais adequado ao nível de medida que nós estamos trabalhando nos nossos itens. Se eu tomar por decisão que essa é um nível de medida contínuo, eu não vou utilizar o WLSMV, vou utilizar normalmente o Maximum Likelihood. Se eu tomar como decisão que o nível de medida é categórico, provavelmente eu vou para estimadores categóricos, como esse que eu estou vendo aqui. Parece uma discussão boba, mas não é não. Existe grande discussão em relação a qual é a natureza dos itens de uma escala Likert. Então eu não vou entrar nessa discussão a esse momento. Depois o modelo, não é? Ou seja, nós vamos construir o modelo. O M+ ele é muito fácil da gente entender como ele funciona. Eu estou chamando aqui esse fator, esse traço latente, ou essa dimensão negativo, começa no y1 e vai até o y10, e depois positivo começa no y11 e vai até o y20. Reparem que eu estou utilizando aqui esse argumento by para falar que esse fator aqui gera esses itens, da mesma forma que esse fator aqui gera as respostas desses itens. Aqui tem a saída do M+, aqui eu pedi algumas saídas, mas de fato a mais importante nesse primeiro momento para a gente entender é essa saída de padronização. E uma coisa importante também, a padronização é muito calcada à ideia de interpretação dos resultados que a gente tem de uma análise fatorial confirmatória.
e também vão ser atreladas ou ancoradas ao nível de medida que nós acreditamos que tem os nossos itens. E aqui um plot. Beleza, vou clicar em rodar, então vou clicar aqui no Run, e vocês vão reparar que ele vai rodar e vai me dar uma janela de saída. Já fiz isso algumas vezes, então vocês vão reparar que isso aqui está tudo muito fácil, não é? E é claro, como em todo trabalho analítico, eu não estou fazendo isso pela primeira vez, eu estou fazendo isso aqui pela, sei lá, milésima vez. Porque com muita frequência a gente comete equívocos, não somente quem está assistindo esse vídeo, mas principalmente eu, que a minha atenção não é das melhores, mas beleza. Aqui o MPlus está colocando aqui os resultados, né? Então nós estamos vendo os resultados. E eu vou simplesmente onde importa, não porque somente isso seja importante, mas para que eu consiga parear isso aqui com o artigo. Então eu vou novamente abrir o artigo. Então agora eles estão lado a lado, não é? E vocês vão reparar algumas coisas que são importantes. Esses valores que eu estou colocando aqui, onde vocês vão encontrar, né? Aqui nesse primeiro momento o MPlus está fazendo um sumário desses resultados todos. Então eu vou descer de uma maneira mais rápida para aquele local que importa. Se alguma análise der problema, quase sempre antes de Sample Statistics, ele vai mostrar para você quais são esses problemas, vai permitir que você mapeie esses problemas e os corrija. Mas vamos lá, não é? Aqui nós temos as informações do ajuste do modelo. Então vamos primeiro aqui no Q quadrado. Vocês estão reparando que aqui no Q quadrado 169. Então Q quadrado, os meus graus de liberdade 169. E aqui nós temos o resultado de Q quadrado, 306.009. Esse valor infelizmente é super significativo, não é? Então nesse primeiro ajuste, que quase sempre as pessoas chamam de ajuste absoluto, eu queria um valor não significativo. Isso não aconteceu. Quase nunca acontece. Essa é a realidade. E psicometristas eles têm diversas estratégias para lidar com isso, principalmente a criação de outros índices de ajuste para tentar verificar como esse modelo pode ser minimamente aceito ou não a partir dos dados empíricos. É importante a gente colocar também, não é, que apesar desses índices de ajuste serem diversos, quase sempre existem recomendações da literatura sobre quais utilizá-los. Beleza, então esse é o primeiro aqui, é o Q quadrado, e aqui está o valor de P. Uma coisa importante, a gente nunca vai colocar 0,infinitamente 0, porque não é. Ele é menor do que um determinado valor e o fim é 1. Então nós temos depois o TLI. Comentei para vocês que tanto o TLI como o CFI, eles recebem um número, eles são agrupados em ajustes chamados de incrementais. Então nós temos 921 para o TLI e sempre o CFI vai ser um pouco maior, né, o índice de ajuste comparativo, então aqui 93. E finalmente um ajuste que costuma ser chamado de ajuste parcimonioso, que é o RMSA, que está logo aqui em cima, 0,08. Esse RMSA está, como eu posso falar, no máximo do máximo possível de tolerância para que a gente considere esse modelo como um modelo informativo. Lembrando que não existe um modelo correto, né? Por definição todos são incorretos, mas eles são muito úteis. Beleza, nós temos isso daqui e aqui, dessa maneira, e se nós formos descendo, ou seja, mais aqui embaixo, nós vamos encontrar as informações dos itens, ou seja, nós vamos encontrar todas as cargas fatoriais, se são significativas ou não. Isso aí já seria mais uma aula teórica de análise fatorial confirmatória, que não vem ao caso, mas vocês estão reparando que logo aqui embaixo, na página 233, nós temos essa apresentação gráfica. É uma coisa importante falar. A apresentação gráfica aí sim já tem uma convenção bem mais estrita, não é? Quase sempre nós vamos apresentar, quase sempre não, agora sempre. Nós vamos apresentar os fatores por esses círculos, ou elipses às vezes, então aqui os fatores são esses círculos, e as variáveis observadas, ou itens, ou indicadores de um teste, vão ser apresentados por esses quadradinhos. Alguns programas também colocam aqui um erro ao lado de cada um desses itens. Mas uma coisa muito importante é a direção dessas setas, né? Esses coeficientes, se vocês repararem, a direção é sempre do fator para o item. Em outras palavras, é como se eu falasse que o fator gera a resposta aqui desse item. E nós temos aqui os coeficientes fatoriais, ou lambdas, ou estimativas fatoriais. E para que eu consiga ter esse mesmo gráfico aqui, agora utilizando o MPlus, basta vir aqui em diagrama e pedir para ver o diagrama. Vocês vão reparar que esses resultados aqui são os mesmos, não é? Vou diminuir um pouquinho para ficar mais fácil da gente visualizar do artigo que nós estamos vendo aqui do lado. Claro, esses resultados aqui estão numericamente distintos desses resultados que nós estamos vendo aqui por uma questão de padronização. Como eu falei, a padronização é uma das etapas dentro de uma análise fatorial confirmatória e facilita que a gente interprete os resultados. Repara que o MPlus tem algumas opções, entre elas aqui o View, e eu vou pedir justamente essa padronização para que os resultados sejam os mesmos. Bom, isso feito,
Agora eu vou para a segunda parte desse tutorial, em que eu vou abrir o R e vou mostrar para vocês como realizar essas mesmas análises no R. Se você quiser, você pode pausar o vídeo porque ele simplesmente acabou. E se você gosta de R, você pode começar a visualização desse vídeo por esse momento, que agora vai ser mais relacionado ao R. Bom, o R está aqui no fundo, então aqui eu vou chamar o R. Eu já fiz várias coisas, vocês estão reparando, né? Não começou agora, inclusive eu vou esconder de vocês isso daqui. Então, beleza, não é? Talvez, vou voltar aqui para o slide para guiar o pensamento. Eu vou pedir aqui alguns pacotes, Tidyverse, Lavaan, Semplot, e às vezes eu peço CentTools quando isso é necessário. No R a gente sempre tem uma rotina muito similar. A gente cria um modelo, a gente roda o modelo, testa o modelo, ou seja, verifica os ajustes, e se for necessário, altera ou ajusta o modelo quando necessário, né? Sempre os gráficos são informativos, quase sempre gráficos também são mais atraentes para a visualização de qualquer pessoa, não apenas uma pessoa leiga, mas inclusive uma pessoa que trabalha tecnicamente com isso. Mas reportar os ajustes é fundamental. Estão reparando aqui que saiu repórter, não é? Porque meu slide está em inglês. Eu já chamei todos esses pacotes, mas eu simplesmente vou clicar Ctrl Enter só para fazer novamente. Essa interface que eu estou aqui não é a interface tradicional do R, a interface tradicional do R é assim, tá bom? Eu estou utilizando aqui o R Markdown que me permite gerar relatórios mais elegantes. Então, beleza. Descendo aqui. Essa base aqui é a mesma base que eu tenho no M+. A única diferença é que eu fiz algumas correções necessárias para que pedagogicamente esse tutorial fosse mais palatável para outras pessoas, não é? E dessa base aqui eu fiz um rename, então eu renomeei todas as variáveis que estavam ali dentro para que ficasse mais atrelado à realidade, né? Então temos lá o determinado, dinâmico, entusiasmado. Esses aqui são os adjetivos, são os itens desse instrumento. Então, a gente pergunta para o participante quanto ele se sente determinado naquele momento, ele vai falar numa escala, quanto se sente dinâmico, entusiasmado. Nós temos tanto itens positivos quanto itens negativos, como por exemplo humilhado, incomodado, irritado e por aí vai. Beleza, uma coisa importante não é a gente apresentar graficamente os valores obtidos, porque eles permitem que a gente visualize se nós temos, por exemplo, erros de codificação. Então, a gente sabe que essa escala vai no máximo até 5, então poderia ter aqui 7, 9, 40, sei lá, valores incorretos. Então, justamente, essa apresentação gráfica serve para que a gente explore os resultados e assegure que a gente não tem nenhum erro, não é? Beleza, como eu falei para vocês, eu vou pedir aqui esse pacote, Lavaan ou Lavaan, dependendo da forma pela qual você achar melhor falar. E aqui eu vou criar um modelo. Eu já fiz isso algumas vezes, então isso aqui já está de fato feito, né, fossilizado, mas apenas para que a gente possa ter um bom entendimento. Eu começo aqui esse novo vetor com o nome que eu quiser, eu chamei de mod_CFA. Essa aqui é justamente o argumento para criar esse vetor para cá. Na verdade, esse vetor já está aqui, mas eu vou novamente subscrevê-lo. Aqui, positivo. Isso daqui no Lavaan é como se fosse o by do M+, então é igual ao tio. Então aqui eu tenho esses itens para o fator positivo, da mesma forma que eu tenho esses itens para o fator negativo. Reparem que se eu clicar aqui, olha só, novamente eu vou marcar e dar um Ctrl Enter, ele vai jogar para cá. E se eu tivesse removido esse valor aqui dessa minha interface, eu teria feito novamente. E agora eu vou rodar aqui o meu modelo. Vamos parte a parte para que a gente possa entender do que se trata isso que eu estou fazendo aqui no R, não é? A primeira coisa, eu estou criando um novo vetor, vai se chamar CFA Panas. Vocês vão reparar que ele já está aqui, tá certo? Mas é uma finalidade pedagógica, vou fazer novamente. E esse vetor Panas vai ser criado com uma função interna do Lavaan, que é a função CFA, que significa Confirmatory Factor Analysis, ou análise fatorial confirmatória, que vai pegar justamente esse modelo aqui que eu criei, olha só. Então, positivo por esses itens, um negativo por esses itens. Se tiver algum missing, ele vai tratar com o padrão que ele tem. O estimador que ele vai utilizar é o estimador WLSMV, então os resultados vão ser virtualmente idênticos aos resultados do M+. Se eu tiver dois ou mais fatores, eu estou estipulando que eles não são. Então aqui ortogonal, sim ou não. Ortogonal significa que eles são oblíquos. Ortogonal significa que eles são separados, não são correlacionados. Não ortogonais ou oblíquos significa que eles podem se correlacionar. O que eu estou falando aqui é que eles não são ortogonais, em outras palavras, são oblíquos, mas eu simplesmente poderia omitir essa informação aqui nessa minha sintaxe, eu deixo simplesmente para que eu possa acessar outros aspectos da análise fatorial confirmatória e exploratória, quando eu falo, a partir dessa sintaxe, eu deixo muito claro que isso daqui é uma base ordenada, então esses itens aqui são ordenados, e cada um dos itens está ordenado com base
nos nomes lá dessa minha base de dados, base PANS. Beleza, quando eu clicar aqui, o Lavan vai rodar para mim esse modelo. Então eu vou clicar, Ctrl Enter, e nós vamos ter o modelo realizado. Bom, eu já rodei o modelo está aqui, ó, vocês estão reparando. Eu vou apertar Ctrl L para limpar a minha tela e vou apresentar aqui o sumário desse modelo. Então beleza, não é? Novamente eu posso incluir alguns argumentos aqui nesse sumário, mas o que eu quero nesse momento é de fato o sumário desse modelo que eu acabei de rodar, fazendo a padronização dos valores, apresentando fit measures, né, os índices, e não colocando os índices de modificação modificadores. Ao fazer isso, eu vou ter uma série de informações, mas novamente, e nós vamos encontrar que esses resultados são virtualmente idênticos aos resultados expostos lá no artigo, não vão ser exatamente os mesmos, porque eu fiz algumas mudanças na base de dados para que tornasse tudo mais pedagógico, mas eles são virtualmente idênticos aos resultados publicados, né? Vão na mesma direção. Vocês vão reparar que aqui nós temos duas colunas, nós vamos ficar nessa coluna aqui, que é a coluna chamada de robusta, e aqui nós temos aquelas informações que nós vimos recentemente, né? Nós temos aqui o Q quadrado, o valor de grau de liberdade, o valor de P, o valor obtido pelo Q quadrado. Nós temos lá o CFI, nós temos o TLI e nós temos o RMSA. Uma coisa importante, que vocês estão reparando que lá embaixo nós vamos ter as cargas fatoriais desses itens, né? É também apresentar graficamente esses resultados. Se vocês repararem, eu acabei aqui, a minha sintaxe, eu poderia pedir apenas os measures, né, os índices de ajuste, eu poderia fazer isso, ó, olha só, eu teria aqui esses índices de ajuste aqui, da mesma forma que eu teria ali embaixo. Mas uma coisa importante, como eu falava, é justamente apresentar os resultados que nós temos também de uma maneira gráfica. Para que a gente faça isso, eu vou contar aqui com o SemPlot. Eu já pedi o SemPlot antes, né? Mas vou pedir novamente. E aqui no SemPlot eu tenho uma função chamada SemPaths, e nessa função eu vou conseguir gerir esse objeto gráfico que o R vai gerar. Bom, eu já tenho aqui uma sintaxe construída previamente, então basta eu clicar nela, Ctrl Enter, que ele vai rodar para mim essa sintaxe, ou eu poderia ir mudando passo a passo. Para que fique uma coisa assim um pouquinho mais fácil, e esse gráfico aqui vai para o lado direito, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar essa sintaxe, vou colocar aqui no console, e agora o gráfico vai aparecer aqui desse lado direito. Ó, reparem só, desse lado direito temos o gráfico. Tem gente que vai falar que esse gráfico é mais bonito, tem gente que vai falar que esse gráfico é mais feio do que esse gráfico aqui que a gente está vendo no MFluence, não é? No entanto, aí é uma escolha particular de cada pessoa para como apresentar isso. Particularmente, eu prefiro o do R, eu acho que ele permite uma melhor gestão desse objeto gráfico, apesar de dar um trabalhão, né? Porque a gente vai ter que mexer nisso daqui tudo se a gente quiser alterar uma coisa ou outra. Por exemplo, para colocar a carga fatorial, eu teria que fazer uma outra gambiarra aqui, para que agora sim eu tivesse no meu gráfico, opa, não copiei para lá, né? No meu gráfico as cargas fatoriais. Tudo bem? Bom, acho que é isso. Vou voltar aqui para o slide. Então, lembrar que os gráficos quase sempre são mais informativos, mas reportar os ajustes é fundamental. Novamente, vou fazer aqui a publicidade, né? Então, aqui é esse artigo. Esse artigo traz exatamente os mesmos resultados encontrados agora, que vocês estão vendo. Chama-se A Elegia da Lembrança Possível, Dor, Memória e Afeto em Corredores de Longa Distância. Como eu falei logo no início, é um artigo que você não paga nada para acessar, é um artigo do tipo Open Access, e é um artigo também que você lê muito fácil, porque é um artigo escrito em português, que tem esse corpo autoral. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e que você consiga usufruir dessas análises também na sua pesquisa. Um grande abraço e até o próximo.